Olá pessoal, meu nome é Luciano Arraes, sou médico infectologista do estado, trabalhando no Hospital Oswaldo Cruz e no Correia Picanço. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as arboviroses, as manifestações clínicas principais, o que vocês devem procurar num caso suspeito e uma breve orientação terapêutica. Vamos lá. Bom, as arboviroses são infecções sistêmicas provocadas por arbovírus, que são vírus que podem ser transmitidos ao ser humano por meio de vetores. Então essas arboviroses existem porque nós temos um tripé, que é a presença do vírus, a presença do hospedeiro, no caso susceptível, que somos nós os seres humanos, e a presença do vetor. Tudo isso vem vendo no mesmo ambiente, né? Não tem como nós desvincularmos o vírus do ambiente dele, que seja ele silvestre ou urbano, nem o vetor nem o hospedeiro. Então, já de cara, a forma mais efetiva para o combate às arboviroses é o combate ao vetor ou ao vírus, tá? Mas de forma mais efetiva nós temos o combate ao vetor. Então, quando é que você deve suspeitar que uma pessoa está com uma arbovirose, seja ela dengue, zika ou chikungunya, que são as três principais que a gente tem no estado e que a gente vai enfocar aqui. Veja só, a gente criou a definição, o Ministério da Saúde, através do Guia de Vigilância em Saúde, criou as definições para cada caso. Então, um paciente que se apresente com febre de início súbito, que tenha duração de até 7 dias, acompanhada de 2 dessas manifestações abaixo, pode ser um caso suspeito de dengue, você deve conduzi-lo como tal. Então, febre até 7 dias de evolução, associada a náuseas ou vômitos, exantema, mialgia ou artralgia, cefaleia, principalmente com aquela dor na região retroorbital, presença de petecas pelo corpo, ou prova de laço positiva, ou presença de sangramento espontâneo de mucosa, seja nariz, mucosa oral, mucosa genital, e presença de leucopenia, até que se prove o contrário, é um caso de dengue. E também os casos em crianças, principalmente menores de 2 anos de idade, deve ser considerado todo caso febril agudo que você não tenha um foco infeccioso aparente, isso diante de um surto ou diante de uma epidemia, tá? Para a zika, nós definimos como um caso suspeito o paciente que se apresenta com exantema maculopapular pruriginoso acompanhado de 2 ou mais dos sintomas, como febre baixa, hiperemia conjuntival, que não é acompanhada de secreção purulenta ou de prurido intenso, e poliartralgia e ou edema periarticular. Tá? A zika, diferente da chikungunya e da dengue, ela não dá febre alta. A febre é subfebril, é aquele termo que a gente usa 37,5, 37 e um pouquinho, e não dá febre tão elevada, tá? A característica principal é o rash e essa hiperemia conjuntival. Na chikungunya também é uma febre elevada de início súbito, acompanhada de artralgia ou artrite intensa, não explicada por outras condições, caso o paciente possua já doença osteoarticular ou outras infecções que podem cursar também com artralgia. Então, do ponto de vista clínico, você vê que nem sempre é fácil distinguir uma infecção da outra. E o objetivo aqui não é que você saia sabendo o diagnóstico dessas infecções a princípio, porque esse diagnóstico definitivo vai ser fechado a partir de sorologia, que você não vai ter acesso tão rapidamente. Então, o objetivo é que você suspeite disso para que possa tratar adequadamente e evitar as complicações, principalmente no caso da dengue, que é o que pode gerar o óbito. Tá? Então, vamos em frente para discutir o que é necessário diante de um caso suspeito. Então, todo paciente febril que chega na emergência, você se depara diante de uma situação muitas vezes difícil de você conseguir diagnosticar, chegar a um diagnóstico preciso naquele momento, porque pode se confundir com várias doenças infecciosas e às vezes não infecciosas também. Então, o que é importante no caso de você estar atendendo e você está vivendo um surto ou uma epidemia de arbovirose, você caracterizar o tempo de evolução das queixas do paciente. Isso é importante para você tentar classificar o paciente dentro daquela fase de risco da dengue, que é o risco de agravamento da doença, de extravasamento plasmático, risco de óbito mesmo, de choque, e também para fazer diagnóstico diferencial. O paciente que se apresenta com mais de 7 dias de febre, e principalmente associada a outros sintomas como toxemia, dificilmente esse paciente vai ter uma arbovirose. Você deve pensar em outro diagnóstico para ele, tá?
Questionar sobre sinais de alerta e gravidade. É você detalhar o máximo possível o seu exame físico no paciente, buscando sinais de gravidade. É a hipotensão, é aquela pele fria e mosqueada, é a presença de sudorese fria, paciente com sinais de sangramento gengival ou sangramento espontâneo mais importante, ausculta alterada no exame físico, pensando em pneumonia, um Giordano, uma avaliação a lombalgia com Giordano positivo, você pensar em pielonefrite, batimento de asa, taquipneia, são essas alterações que você deve buscar como sinal de alerta ou gravidade, tá? No exame laboratorial, você deve procurar, principalmente no caso das arboviroses, por hemoconcentração, que é traduzida através da elevação do hematócrito, e presença de plaquetopenia, tá? Mas o mais importante é a elevação do hematócrito. Outros dados importantes: icterícia, porque dificilmente você vai encontrar icterícia nessas arboviroses, a não ser que seja casos mais graves, com comprometimento realmente de órgão-alvo, com hepatite importante, transaminases elevadas. Lesão de órgão-alvo como pneumonia, você vai ter na ausculta ou na radiografia de tórax alteração, crepitação na ausculta, paciente taquipneico do torácica, alterações no hemograma como leucocitose. As arboviroses, de uma forma geral, vão cursar com leucopenia. Os casos raros, a exceção do caso, você pode encontrar leucocitose. Então, se você tem leucocitose com lesão de órgão-alvo na crepitação, uma dor lombar, deve-se pensar em outro diagnóstico que não a arbovirose, como abscessos intracavitários, piomiosites e também numa pielonefrite, tá? Avaliar a vulnerabilidade social, isso é importantíssimo, porque muitas vezes você pode suspeitar de ser uma arbovirose, liberar o paciente para casa com orientação, mas o paciente não tem a quem recorrer em caso de piora, e às vezes essa piora pode se dar de forma muito rápida, e ele ter tontura, lipotímia, alterações importantes que ele não vai conseguir pegar uma condução para ele, não vai ter condições financeiras de chamar um carro, um Uber, um táxi, pegar um transporte para chegar na unidade mais próxima. Então, esses pacientes vulneráveis, você deve procurar avaliar ele mais criteriosamente e conduzi-lo, na maior parte dos casos, com observação de pelo menos 12 a 24 horas na unidade, se você suspeita de um quadro de arbovirose. Esse slide caracteriza bem a evolução da dengue. É um slide muito importante porque nele você consegue visualizar todas as alterações fisiopatogênicas e clínicas que acontecem na dengue dentro da primeira semana, que é a semana mais importante. Então, nos primeiros dias de sintoma, você vai ter febre elevada, náusea, vômito, dor articular, dor retroorbitária, acefaleia, pode ter uma indisposição, uma prostração grande e febre elevada, tá? Inclusive às vezes com calafrio. E essa febre geralmente dura 2, 3, 4 dias. Aí ela começa a diminuir, e é nesse momento onde ela começa a diminuir, que vocês observam lá em cima no gráfico, ela pode começar a ter repercussões do ponto de vista fisiopatogênico que vai levar ao quadro mais grave da dengue, a fase mais grave, que é chamada de fase crítica. É nesse momento que a febre começa a ceder que o paciente começa a ter o chamado extravasamento plasmático. Ele tem um aumento da permeabilidade capilar e começa a ter extravasamento de plasma para terceiro espaço e começa a formar ascite, derrame pleural, elevação do hematócrito levando a hemoconcentração, queda de albumina no sangue, lipotímia, hipotensão, e também as plaquetas começam a cair. Tá? É nesse momento que é o momento mais crítico, é o momento que muitos pacientes acham estar melhor, às vezes chegam até melhor do que no início do quadro na emergência, mas com sintomas de alarme, de gravidade, que a gente vai ver mais na frente. Então, ficar atento a esse período. Esse período compreende entre o segundo, terceiro dia até o sexto a sétimo dia, tá? Mas geralmente entre o terceiro e o sexto dia é o período mais crítico que nós devemos sempre procurar por presença de sangramento, presença de sinais de extravasamento plasmático, como a elevação do hematócrito, queda de albumina no sangue e presença de derrames cavitários, tá? Bom, a Organização Mundial de Saúde, a partir de 2014, fez uma nova classificação e classifica dengue como grupo A, B, C ou D para facilitar a abordagem terapêutica. O grupo A seria aquela dengue sem sinais de alarme. É a dengue que você pode ter plaquetopenia, mas você não vai ter
dor abdominal intensa, vômito persistente, sinais de sangramento importante, hepatomegalia, lipotímia, que são aquelas sintomatologias que geralmente você encontra entre o terceiro e o sexto dia. O grupo B é o grupo que pertence aonde vai ser encontrado pacientes com fatores de risco, pacientes que geralmente são diabéticos, hipertensos, obesos, cardiopatas, que têm normalmente doenças crônicas, né? Insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca, pneumopatias, doenças intersticiais do pulmão, que podem complicar e ser mais grave nesses casos, caso adquiram dengue, ou que apresentem prova do laço positiva, tá? Esse é o grupo B. Esse grupo A e B a gente classifica como único exclusivamente dengue, do ponto de vista clínico epidemiológico. Os pacientes que se apresentam com clínica de dengue e sinais de alarme, e os sinais de alarme seriam uma dor abdominal intensa e contínua, presença de vômitos persistentes que não melhoram com medicação e hidratação, presença de ascite ou derrame pleural, hemorragias principalmente de mucosas, pode traduzir sangramento nasal, oral ou menstruação antecipada, o prolongamento do tempo de menstruação, letargia ou irritabilidade, hepatomegalia, principalmente nas crianças menores de 2 anos, um aumento do hematócrito, hipotensão ou lipotímia. Tá? Esses são os sinais de alarme que sempre deve ser pesquisado em todo paciente com suspeita de arbovirose que se encontre entre o segundo, terceiro até o 7º dia de início dos sintomas. E o grupo D é o grupo mais grave, classificado como dengue grave, onde você vai encontrar presença de choque, pulsos finos, sudorese fria, pele pegajosa, paciente com pressão muito baixa ou convergente, presença de hemorragias importantes, aí já passa a ter vômitos com sangue, sinal de melena, hematoquesia, extravasamento plasmático grave com ascite importante, edema do membro inferior ou comprometimento de órgãos-alvos, como pode haver, embora raro, mas pode acontecer sangramento pulmonar, comprometimento cardíaco, comprometimento pancreático ou hepático. Esses pacientes vão ter uma condução mais agressiva. Com relação à orientação terapêutica, o grupo A seria um tratamento ambulatorial. Mesmo que eles apresentem plaquetopenia, podem fazer o acompanhamento ambulatorial desde que sejam capazes de seguir a orientação, tenham vômito controlado e consigam ingerir a quantidade de líquido prescrita. Seria o grupo mais fácil de você tratar e que geralmente é uma evolução benigna. A hidratação desses pacientes deve seguir essa orientação do Ministério, que seria uma hidratação entre 60 e 80 ml por quilo por dia, onde você calcularia esse volume e ele dividiria isso daí em ingestão de água, suco de frutas, chá, água de coco, refrigerante, leite, o que ele quiser tomar de líquido. O importante é que haja sempre a ingestão de líquido. Muitas vezes você não consegue tomar isso tudo em forma de água, você pode ficar mais nauseado, você pode variar água de coco, chá, suco de frutas em geral, o que o paciente puder ingerir, com exceção de bebida alcoólica. Essa hidratação deve começar ainda na unidade básica de saúde, com orientação ao paciente para começar a ingesta oral e ser mantida até que haja reversão do quadro. Normalmente essa hidratação deve ser mantida até o 6º, 7º dia do início dos sintomas. E esse paciente ser reavaliado de acordo com a evolução dele, ser orientado a procurar a unidade para a realização de exames caso surjam sinais de alerta ou presença de sangramento. Tá? E repouso, deve afastar esse paciente do trabalho para que ele possa seguir a orientação terapêutica de hidratação e ter alívio dos sintomas com o uso de antitérmicos e analgésicos. Evitar sempre que possível o uso de corticoide e principalmente de anti-inflamatório em qualquer quadro febril agudo onde haja a suspeita de uma arbovirose, porque essas medicações podem aumentar o risco de sangramento no paciente. O grupo B seria um acompanhamento com observação até que você possa ter exames. Então, como são pacientes de grupo de risco que já têm alguma doença de base ou que apresentam prova do laço positiva, esse paciente deve ter coletado hemograma completo, transaminases e CPK para você melhor avaliar e função renal também. Se o paciente se apresenta estável, com os exames ok, sem muitas alterações, ele pode ser conduzido ambulatorialmente, mas deve ser reavaliado a cada 24 horas ou 48 horas, principalmente se ele está naquela fase entre o 3º e o 7º dia de sintomas. O tratamento
Pode ser feito com hidratação venosa inicial. Você pode administrar as primeiras 4 horas em torno de 20 ml por quilo do paciente, e depois ele continua o restante da hidratação, que pode ser de 60 e 80 ml em casa, tá? A hidratação no serviço de saúde deve ser feita sempre com fisiológico ou ringue lactato. Evitar o glicosato, porque ele não dá uma hidratação tão boa. Embora você possa intercalar, né? Se o paciente não está se alimentando bem, você pode fazer para dar um aporte calórico, mas o principal é soro fisiológico ringue para objetivo de hidratação e conseguir manter um pouco desse líquido dentro do intravascular, que o soro glicosado não tem essa capacidade. No acompanhamento do grupo C, que é o grupo que tem sinais de alarme, esse paciente deve ser internado por pelo menos 48 horas e você fazer uma hidratação vigorosa por via intravenosa. A administração da hidratação nesse caso deve ser 10 ml por quilo hora, onde você vai infundir essa quantidade em cerca de 1 a 2 horas com soro fisiológico ringue lactato, e tem que ter uma reavaliação desse paciente a cada 6 a 8 horas, onde você deve fazer o segmento, ver se ele melhorou das sintomatologias, avaliar hematócrito. Às vezes você precisa fazer hematócrito a cada 8 ou a cada 12 horas para avaliar se o hematócrito está sendo corrigido, está sendo diminuído com a sua hidratação. Se você faz uma hidratação, o seu hematócrito não cai, das duas uma: ou o paciente está perdendo sangue e está mantendo o hematócrito concentrado porque você está hidratando, ou o paciente não teve a hidratação efetiva. Então, nesse caso, você tem que aumentar a hidratação do paciente e, sempre que possível, investigar a possibilidade de sangramentos. E o grupo D, que é o grupo que tem sinais de choque, quadro mais grave, ou comprometimento importante de órgão-alvo, seja ele respiratório, cardiovascular ou hepático, esse paciente deve ter internamento de UTI priorizado e iniciado a hidratação intravenosa imediata, onde aquele volume inicial de 10 ml por quilo a 20 ml por quilo deve ser infundido num período de 20 a 30 minutos. E se o paciente estiver chocado com pressão inaudível, você deve fazer esse volume em paralelo à administração de drogas vasoativas como a noradrenalina, certo? Para ressuscitar esse paciente o mais rápido possível. A fase de expansão com soro fisiológico a 0,9% pode ser repetida até 3 vezes se você precisar. E a partir daí você pode segurar um pouco mais, manter a hidratação para não ter o risco do paciente fazer uma insuficiência respiratória aguda ou levar a hipertensão, a pressão arterial de forma muito rápida. Tá? E monitorar esse paciente a cada 30 minutos em média, coletando hematócrito a cada 2 a 4 horas para acompanhar o grau de hidratação. Se o seu hematócrito está caindo, a gente espera que ele caia em torno de 10 a 20% com a hidratação, num período médio que varia de 4 a 8 horas. Se você conseguir em 8 horas diminuir pelo menos 20% do seu hematócrito, você está mantendo a hidratação efetiva. Tá? No geral, era isso que a gente tinha para passar e tentar minimizar um pouco as conduções erradas que a gente vem vendo nas discussões de casos aqui no estado. Só lembrando, eu não consigo decorar isso, não tem problema, eu não consigo decorar quantos ml por quilo. Faça o que você faria para um paciente que tivesse instável hemodinamicamente. Hidrate ele com a quantidade que você acha, mas acompanhe o hematócrito dele. Se você faz o hematócrito, repete o hematócrito com 4 a 6 horas, esse hematócrito não caiu, você pode aumentar em metade da dose da hidratação que você estava fazendo, ou duplicar a dose que você estava fazendo. Tipo, você hidratou só com 1000, você passa para 1500 ou já 2000 em mais 4 a 6 horas, repete hematócrito de novo. Se não melhorou, duplica de novo a hidratação e assim vai até que o paciente consiga manter um hematócrito estável, você diminuir em torno de 10 a 20% esse hematócrito, tá? E chamar atenção para as outras doenças. Nem sempre é fácil fazer a distinção, mas se você se alertar para sinais clínicos de gravidade e sinais de toxemia, lesão de órgão-alvo, e também para os sinais clínicos de gravidade, sinais de alerta, você vai conseguir diferenciar bem os casos de arbovirose com suspeitas de outras infecções que pode fazer diagnóstico diferencial, como as pielonefrite, as infecções intraabdominais, leptospirose, meningite, infecções pulmonares mais graves e endocardite, tá? Que seriam os principais diagnósticos diferenciais. Bom, por enquanto é isso. Queria agradecer a atenção de vocês e deixar o contato da equipe de vigilância
em arbovirose, caso vocês tenham alguma dúvida. Muito obrigado e até mais.